Bem-vindo ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. A reciclagem de hoje vai ser pote de plástico. Eu já limpei, tirei o rótulo. Eu gosto de vir com uma lixa e lixar o pote inteiro, a tampa, para tirar aquele brilho, deixar o plástico um pouquinho mais áspero para o primer, a tinta aderir melhor. Eu usei o prime da Gliarte, que é esse prime incolor. Vou usar um carimbo de EVA, esse daqui já tem disponível na lojinha MR Artesanato. Massinha de biscuit. A massinha de biscuit você vai sovar bem, tá? Aperta bem aqui, trabalha lá na mão para ela ficar macia. O carimbo eu gosto de usar pincel pituá. Tô usando vaselina líquida, mas se você não tiver, pode usar óleo de cozinha, que também dá certo. Pego um pouquinho da vaselina e passo em todo o meu carimbo, tá? Porque senão a massinha de biscuit gruda. Então, passo em todo o meu carimbo, bem aqui nessas curvinhas. Venho com a massinha de biscuit que eu já sovei. Vou trabalhar nessa plaquinha de plástico para não grudar. Um rolinho e vou abrir a minha massa de biscuit. A massinha você não precisa deixar ela muito grossa, mas também não muito fina, uma espessura acho que de uns 3 milímetros. Venho com o meu carimbo, aperto ele aqui. Eu gosto até de usar o rolinho para passar um pouquinho em cima, não aperta muito, tá? Para pressionar bem. E agora eu tiro esse carimbo. Olha que gracinha que é. Bem fofinho. Venho com a ajuda de uma faquinha de plástico, mas pode ser qualquer faquinha que você tiver. Passa um pouquinho da vaselina para o biscuit não grudar na ponta e vou cortar agora essa massinha de biscuit, fazendo, né, seguindo o formato aqui do meu carimbo, tá? É só cortar, é bem fácil, tranquilo de fazer. Tiro todo esse excesso da massa. E agora, com a própria pontinha da faca, eu venho acertando, tá? Tirando essas rebarbinhas que fica. Faço em volta de toda a plaquinha para ela ficar certinha. Gosto de deixar o biscuit secar em cima de um papel, pode ser qualquer pedaço de papel. Venham com cuidado, ó, vou soltando a plaquinha aqui do plástico. E agora deixo em cima do papel para secar. Eu abri um outro pedacinho de massinha de biscuit, carimbei somente a parte aqui do centro do carimbo, tá? Não me preocupei com o resto. Vou cortar novamente o excesso com a faquinha aqui, o biscuit. Eu quero somente o desenho do potinho de mel. Acerto novamente as beiradinhas para ficar certinho e deixo secar. Vou usar também massinha de biscuit para fazer a decoração da tampa. Pego um pedacinho dessa massinha, abro ela aqui na minha mesa, tá? Também não deixa muito grossa. E vou forrar essa tampinha de plástico que eu tenho, que era de um perfume. Aqui agora é só você alisar, tá? A massinha e moldando ela na tampinha para ela fazer a forração inteira. Não aperta muito a massinha de biscuit para evitar que fique com a marca do dedo, tá? Da digital. Vou colocando o excesso de massa aqui para a parte de baixo e agora é só você cortar com a própria ponta do dedo, tá? Ajeita aqui, ó, na parte de baixo para ficar um acabamento bonitinho. Agora, vou pegar um pouquinho da massa de biscuit, fiz uma bolinha maior e vou colocar aqui em cima dessa tampinha. E fiz uma bolinha bem pequenininha para colocar em cima da bola aqui do meio. E vai ficar nessa posição. Colo com cola branca e deixo secar. Aqui a minha plaquinha já ficou secando mais ou menos umas 4 horas, tá? Como a massinha não é muito fina, ela demora para secar. Vou usar cola branca, dou uma caprichada aqui nessa cola branca, tá? A plaquinha não pode estar totalmente seca, então é de 3 a 4 horas já pode usar. Vou posicionar certinho aqui no pote onde eu quero, eu vou deixar a parte de baixo maior, tá? Eu quero mais a plaquinha pra cima aqui do pote.
aperto com delicadeza, porque o biscuit não está totalmente seco, para não amassar. Por que não deixar a plaquinha secar totalmente? Como o meu pote é redondo, para fazer esse encaixar, né, certinho, ela fazer esse movimento arredondado, eu prefiro que ela termine de secar no pote já colado, eu acho que fixa melhor. Plaquinha totalmente seca, até a cor do biscuit muda um pouquinho. Deixei de um dia para o outro, agora vou começar a pintura. Escolhi tinta PVA na cor amarelo África. Usando o pincel de cerdas macia, começo a pintar a tampa do pote. Se você quiser usar rolinho de espuma, também pode. Pinto a tampa inteira dessa cor amarelo. Venho também no pote e vou pintar o pote inteiro também. Eu tô usando o pincel de cerdas macia, mas pode usar rolinho. Passo uma demão no pote, deixo secar e venho com uma segunda demão. Provavelmente 2 ou 3 demãos vai ser o suficiente para ter uma boa cobertura. Se você quiser acelerar a secagem no soprador ou secador, pode. Vou pintar inclusive a plaquinha de biscuit, tá? O pote inteiro com essa tinta amarela. Todos os materiais utilizados para fazer o pote já está disponível na lojinha MR Artesanato, que é a loja aqui do canal. Eu vou deixar o WhatsApp passando aqui embaixo para quem tiver interesse. Terminei de pintar o pote com a tinta bem seca. Peguei a fita crepe e fiz uma marcação, uma divisão aqui na parte de baixo. Eu deixei aproximadamente 2 centímetros, que vai ser a largura da minha tira, da minha listra. Vão ser 2 tiras pretas. Usando PVA preto, uma esponjinha, buchinha, ela está seca. Pego um pouquinho da tinta preta e vou pintar essa parte amarela, tá? Que vai ficar as tiras pretas. Venho dando batidinhas até cobrir toda essa parte aqui da tira, da listra. Passo uma demão, deixo secar e venho com uma segunda demão. Faço esse processo também aqui na parte de cima, onde é a segunda faixa. Passei as 2 demãos da tinta preta, já secou, eu tirei a fita crepe. Agora, para acabamento, eu escolhi esse stencil de tracejado, ele é da Litocart, também tem aqui na lojinha do canal, usando pincel pituá, um pouquinho da tinta preta, trabalho essa tinta no prato, venho aqui no meu pote, centralizo o meu stencil, eu vou querer esse pontilhado mais fininho. E venho dando batidinhas, não tem segredo, é fácil, rápido e fica um acabamento bem bonitinho. Eu centralizo essa linha bem aqui pertinho da faixa, né, onde é a divisão do preto pro amarelo. Encaixo o meu stencil no último pontilhado e continuo fazendo as batidinhas até completar toda a volta do pote. Lembrando que para trabalhar com stencil tem que ter pouca tinta no pincel para você não borrar. Eu faço esse processo aqui na parte de baixo da faixa, na parte de cima e também nessa faixa preta, né? Vai ficar então 2 risquinhas tracejadas perto uma da outra aqui no meio e na parte de cima para dar o acabamento. O telefone da loja tá passando aqui embaixo, entre em contato e adquira os materiais para vocês conseguirem fazer um pote igual esse, que vai ficar lindo, tenho certeza que vocês vão amar o resultado final. Terminei de fazer toda a linha tracejada, olha que charme que fica, eu estou amando o pote, vocês. Aqui na parte de cima, com aquele restinho de tinta preta que tem no pote, eu vou passar o pincel, fazendo um movimento de vai e vem, como se eu quisesse limpar a tinta, para fazer um manchadinho, né, essa sujeirinha de preto para dar acabamento final. Venho aqui também, ó, na volta do meu biscuit aqui da plaquinha
e passo o pincel também com a tinta preta para já dar o acabamento. Aqui, cuidado para você não sujar o pote aqui na parte de baixo, eu quero somente na plaquinha de biscuit. Passo a tinta preta agora aqui na frente do carimbo, né, da nossa plaquinha, fazendo esse movimento de vai e vem com a mão. Automaticamente o desenho do biscuit, do carimbo, vai destacando. Deixa o pincel com pouca tinta, tá? Para não borrar o biscuit. Passo em toda a minha plaquinha e para fazer um destaque eu venho nessas florzinhas do próprio carimbo e passo um pouquinho mais da tinta preta para deixar elas um pouquinho mais escura, mas bem discreta. Aproveitando o pincel e a tinta preta, venho aqui na tampa do pote e faço uma pátina seca na lateral. Eu puxo a tinta, ó, de cima para baixo, como a minha tampa ela tem esses tracinhos, né, mais elevado, esses risquinhos, então vai destacar. Faço também o movimento agora de baixo para cima para ficar bem marcado, tá? Mas pouca tinta no pincel. Aproveito já o meu pincel com essa pouquinha tinta que tem, passo agora aqui na beiradinha da tampa para já dar o acabamento e finalizando o pote. Aqui na parte de cima da tampa, eu passo o pincel aqui nessa beiradinha para ir destacando. Venho aqui no pote, ó, e puxo o pincel fazendo um movimento de vai e vem com a mão bem leve para deixar essa tampa um pouco riscadinha, marcada com preto. Aproveito também e já venho aqui na lateral fazendo uma sombra, tá? Deixando mais escurinho. E pode vir com o pincel agora, ó, fazendo um movimento circular, mas tem que ter pouca tinta no pincel, senão vai ficar muito forte. Fazendo esses movimentos circulares, vai ficar um efeito bem legal aqui na tampa. Agora venho com uma escovinha de dente velha, que eu deixo só para artesanato. Essa escovinha tá úmida. Pego um pouquinho da tinta, trabalho no pratinho, venho aqui no meu pote e faço a chuvinha, o chuvisco americano. Faço no pote inteiro, aqui você controla se quer mais ou menos com a própria mão, tá? Então, faço essa chuvinha aqui na parte de cima também, tá? Eu gosto bastante desse acabamento, eu acho que fica delicado e dá um charme a mais na peça. Agora, eu vou começar a pintar aquele puxador, né? O enfeite da tampa. Pincel de cerdas macia, tinta preta, a mesma que a gente pintou o pote. Venho aqui nessa parte de baixo e pinto todo de preto, tá? Somente essa parte de baixo agora. Passo uma demão, deixo secar e venho com uma segunda demão. Eu vou pintar de preto toda essa parte de baixo e também a bolinha menor de cima. Essa do meio, para destacar, eu pinto com a tinta amarela, a mesma do pote, tá? Então, tô seguindo a cor do pote, preto e amarelo, que eu acho que vai ficar legal. Já secou, agora eu venho com a cola branca para artesanato. Passo essa cola branca aqui no fundinho desse puxador, né, dessa tampinha. Pode dar uma caprichada na cola, tô passando com o dedo, mas pode usar pincel. Venho aqui na minha tampa, centralizo certinho no centro e agora é colar, tá? Aperta um pouquinho, segura, demora para colar, mas depois ele fixa bem. Aquele potinho de mel que eu cortei somente o potinho, eu fiz o mesmo processo. Pintei de amarelo, fiz uma pátina de preto para destacar. Venho com a cola branca, passo aqui na parte de trás dele e vou centralizar aqui na parte da frente, né? Onde vai ser a frente do pote, da tampa, e vou colar encostado, tá? Aqui nesse puxador, nessa tampinha. Seguro um pouquinho para fixar. Agora, para finalização, escolhi o verniz geral, que é um verniz de brilho, pincel de cerdas macia, se você preferir pode usar rolinho de espuma. Passo o verniz em todo o meu pote, passo uma demão, deixo secar e venho com uma segunda demão. Vou passar o verniz, inclusive, aqui em cima do biscuit, tá? Para proteger.
Passo o verniz também em toda a minha tampa, no puxador ali, no enfeite de biscuit, para ter proteção, tá? Esse verniz, ele seca rápido. Para quem nunca usou, esse verniz, ele é à base de água. Quando você passa, ele vai ficar branco, mas quando seca, ele fica transparente. Lembrando também que todos os materiais utilizados tem na lojinha MR Artesanato, que é a loja aqui do canal. Eu deixo o WhatsApp passando aqui embaixo, para quem tiver interesse em comprar, é só entrar em contato, entrego para todo o Brasil. Pote finalizado, olha que graça, que charme que ficou esse pote. Eu amei a decoração. E vocês, o que acharam? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Se vocês gostaram, se vai fazer um pote igual esse. Esse pote dá para você fazer ele em vários tamanhos, vários potes para jogo de cozinha. Tenho certeza que você vai amar. Dá para vender, dá de presente, para usar de várias formas. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fui!